As duas testemunhas proféticas do livro do Apocalipse não são apenas dois profetas que irão vir nesse mundo. Elas são a representação de dois povos que receberão o poder de Deus para aterrorizarem todos os pecadores da terra. Elas irão tocar as 7 trombetas finais que estão no livro do Apocalipse e profetizar os 7 cálices da ira de Deus nessa terra. Por que essas coisas devem acontecer assim? Por 2 motivos principais. Primeiro, pelos pecados dos falsos profetas que enganam o povo com falsas doutrinas, falsas profecias e falsas visões. Segundo, pelo pecado excessivo das nações que não querem conhecer a Deus. Deus permitiu as nações fazerem o que elas querem, sob a influência de Satanás e seus anjos. As nações não quiseram atender o Evangelho eterno e o Evangelho da paz, e por isso elas fizeram guerras e alteraram o curso natural de todas as coisas, alterando o mundo que Deus criou. Com a energia, elas criaram a sua própria luz, e com as suas próprias criações, elas criaram todo tipo de armas para fazerem guerras, até chegar ao ponto de encher a Terra com energia nuclear e armas nucleares com a potência de destruir a Terra. Se Deus não fosse soberano e não pudesse antever o futuro, Satanás já teria destruído toda essa Terra no passado. Sim, pois o propósito dele é seduzir o mundo todo e tentar fazer as profecias dos profetas não se cumprirem. E por isso Deus irá dar esse poder para muitos do seu povo, para ele se vingar de todas essas más obras e tudo que os homens fizeram com a terra, com a natureza, com os homens e com os animais. E Deus irá tirar tudo o que as nações confiam, e todos os falsos profetas que se levantaram da terra irão ser castigados, junto com as muitas águas do mar. As duas testemunhas de Deus irão exercer a ira do Deus Todo-Poderoso no poder do Espírito de Moisés e de Elias, e o próprio Senhor Jesus fará toda essa palavra se cumprir. Elas irão profetizar e testemunhar para o mundo a ira de Deus, mas ao mesmo tempo irão convidar aos povos para um grande arrependimento, para eles serem livrados dessa ira. Todos ouvirão as vozes das duas testemunhas, vozes que serão como voz de trovão e como voz de trombeta. 7 trombetas e 7 trovões. E as nações testemunharão os sinais vindo do céu como confirmação que Deus está de fato agindo através dessas duas testemunhas, tanto os judeus como os gentios. Elas estarão em Jerusalém profetizando por 1260 dias, antes da besta se levantar do abismo para reinar por 42 meses. Pois esse tempo dividido em 2 metades é exatamente o cumprimento da última semana de que falou o profeta Daniel. E como profetizou o profeta Zacarias no capítulo 8, as 2 casas de Israel devem esforçar as mãos e terminar toda a obra da edificação da casa de Deus. E Paulo entendeu essa profecia e relatou no capítulo 2 de sua carta para os Efésios. Então se cumprirá também a palavra que o anjo Gabriel disse para o profeta Daniel no capítulo 9, em relação às 70 semanas. A transgressão irá cessar, os pecados chegarão ao fim, o pecado da igreja será expiado, e a iniquidade da igreja será expiada no dia da expiação, que é a 6ª festa profética de Deus e do seu povo eleito. E como consequência desses 3 pontos, virá a justiça eterna, que está profetizada na festa dos tabernáculos, a 7ª, porque a visão e a profecia serão seladas, isto é, cumpridas. E por fim, o 7º ponto. O santo de todos os santos será ungido rei sobre toda a terra, e reinará sobre toda a terra, e todos os povos restantes irão temer o seu nome e serão povos de Deus. Pois a profecia já declara o Filho como sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas até mesmo para o Filho existe um tempo determinado para ele tomar posse de todos os reinos da terra, como está descrito no toque da última trombeta, no livro do Apocalipse, capítulo 11. Você pode fazer parte dessas 2 testemunhas, seja em Jerusalém, seja no deserto,
profetizando e ensinando as nações restantes por 3 tempos e meio, pois a única maneira de se cumprirem muitas profecias das palavras dos profetas em relação a esse ponto e muitas nações ficarem vivas até o fim, e até mesmo os eleitos sobreviverem para serem transformados no fim dos dias, é no deserto. Sim, o lugar que Deus preparou para uma prova final. Pois quem poderá viver no meio das nações sem usar a marca da besta? Quem irá poder comer e beber sem poder comprar e vender? Quem irá fugir da imagem da besta que será criada pela tecnologia e pela IA? E por isso as 2 testemunhas que têm o espírito da profecia não irão ensinar calvinismo para o povo, e nem adventismo, nem catolicismo romano, nem qualquer outro ensino adulterado ou diabólico que contamine o que é santo. Mas elas ensinarão para os povos todas essas palavras. E principalmente a mensagem do deserto, que será a única maneira que Deus reservou para que muitas nações sobrevivam até o fim, e cada um receba segundo as suas obras. A revelação das 2 testemunhas não começou no livro do Apocalipse, capítulo 11. Assim também, a profecia da besta de 7 cabeças e 10 chifres, semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão, do Apocalipse capítulo 13, não é literal e nem pode ser compreendida sem o livro do profeta Daniel. Desde o livro da lei, principalmente pelos profetas e por todo o Novo Testamento, Deus vem usando seus servos e profetas para nos preparar para dar a sua revelação final sobre essas 2 testemunhas. E não é por acaso que Deus chamou as suas 2 testemunhas de 2 oliveiras e 2 castiçais de ouro, em Zacarias capítulo 4 e Apocalipse capítulo 11. E seria por acaso que Apocalipse capítulo 1, Jesus chamou as 7 igrejas de 7 castiçais e disse que isso era um mistério? As 7 igrejas são literais e proféticas, ou seja, elas passam pela passagem do tempo. Quando Jesus falou para João o nome das 7 igrejas e a chamou de 7 castiçais, Jesus falou com voz de trombeta. João ouviu da boca do Filho de Deus glorificado o nome das 7 igrejas e, ao mesmo tempo, som de 7 trombetas e voz como de muitas águas. As 2 testemunhas são 2 desses castiçais, que terão voz de trombeta, voz como de muitas águas e 7 vozes de trovões. Seria por acaso que ainda temos 3 festas finais pela frente? Seria por acaso que no próprio livro da Revelação, 7 mensageiros recebem 7 trombetas de Deus? No canal eu tenho vários estudos explicando todas essas coisas. No meu comentário fixo eu vou deixar o link de alguns dos estudos para vocês acompanharem. Se você se interessou por esse tema, siga o canal e me ajude compartilhando esse estudo para mais pessoas.